Abençoado de Deus, estamos de volta aí com mais estudo, abençoados. Dou meus agradecimentos aí de imediato. Nossos irmãos aí que participam conosco aí do Facebook, do nosso canal do YouTube, do nosso WhatsApp. E você que ainda não participe conosco, abençoados. Tem aí nossas redes sociais aí embaixo na descrição dos vídeos. Se inscreva, peça outras pessoas aí também para se inscrever, bem? E dê um like, um joinha, nossos vídeos de estudo aí. Eu sou o irmão André. O tema desse estudo é: por que Jesus não tinha pecado? Porque Jesus não tinha pecado. Muitos dirão: porque ele era Deus encarnado, porque ele é Deus. Bom, abençoado, a Bíblia nos mostra que ele, como nós, participou de carne e sangue. Ele participou, como nós, de carne e sangue. E Salmo diz que todos nós somos Deus. Ele é o Deus. Então, naquela época que ele chegou lá em Jerusalém e falou lá com os fariseus que sou o filho de Deus, aquilo foi terrível, porque eles não se consideravam filho de Deus, porque pela transgressão que eles faziam, eles achavam que Deus não pode ter um filho humano. Mas por que a Bíblia os chama de transgressores? Porque eles sempre transgrediram a palavra de Deus. Em Salmo, a palavra de Deus diz: vós sois deuses, vós sois deuses. Todos nós somos deuses. Todos nós somos filhos do Altíssimo. Todos nós, destinados à salvação, que temos o Espírito de Deus, somos deuses. Como homem, em carne, físico, morreremos. Assim como Jesus morreu no madeiro, ressuscitou, o Espírito glorificado. Hoje temos a mente de Cristo para entender a palavra como Cristo ensinava, porque temos a mesma essência que ele tinha, que é o Espírito de Deus dentro de nós. Como esse Espírito agia nos profetas, agia em Jesus, hoje age dentro de cada um de nós. Amém? Então, conseguindo me compreender, Jesus era filho de Maria e José. Mas o anjo falou que é o Espírito Santo, filho de Deus. Sim, o Espírito que estava dentro dele é filho de Deus. Como o Espírito que está dentro de mim é filho de Deus, o que está dentro de você é filho de Deus. Deus disse a Jó que todos nós já existíamos quando ele fundava todas as coisas. Ele perguntou a Jó, se Jó lembrava disso. Mas Deus falou para ele: tu sabes, porque nesse tempo já era nascido e é grande o número de seus dias. O Criador não está falando grande número de dias físico, mas espiritual. Todos nós somos filhos de Deus. Jesus, o Espírito glorificado, é Deus, como nós em Espírito somos Deus. E Paulo de Tarso, ele falou em 1 Coríntios 6,19, ele diz:
Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente, vindo, dado da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, somos de Deus. Somos de Deus, habitado nesse corpo físico, para crescimento espiritual. Jesus era homem, e como homem deveria ser pecador, como todos foram. Mas, tem um porém, se nascesse no regime da lei. Abençoado, o pecado que se trata aqui na Bíblia, não se trata de um desvio humano, de uma conduta errada na natureza humana, mas o descumprimento da palavra de Deus, o descumprir a lei que era dada para aquele povo naquele tempo, o descumprimento dessa lei faziam ele ser pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Romanos 3:9, Paulo diz aos romanos: que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Paulo está falando com quem? Os romanos. Os romanos, os gentios. Estamos em posição de vantagem, porque para eles, os judeus, foram dado o Jesus. Para nós, o Cristo glorificado. Para eles foi dado a lei. Para nós, a graça de Deus. Mas estamos em alguma vantagem? Não. Pois já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, abençoados, todos eram pecadores naquele tempo. Porque ainda havia, em contraste com a graça, ainda havia dois pactos, ali, lado a lado, se guerreando. Não é? Como está escrito: não há ninguém justo, nem um sequer, pois todos transgrediram a lei. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. A Deus está falando no sentido de andar correto na palavra de Deus, andar correto nos mandatos de Deus, nos ensinamentos de Deus. Não está falando sobre a vida pessoal de ninguém. Não fala sobre a vida pessoal de ninguém. Fala sobre o proceder na palavra de Deus. Nenhum deles entendia o sentido da lei. O porquê Jesus foi chamado para a missão dele, porque Jesus veio, ninguém deles entende. Como faz hoje o sistema religioso. Se eles entendessem realmente porque Jesus veio, qual era a missão de Jesus, não estaria ainda tentando edificar uma lei que o próprio Cristo veio e se deu em sacrifício para destruí-la. Eles estão lutando contra Cristo. Cristo derruba, eles levantam. Por isso que todos eram pecadores. Todos eram pecadores. Hoje não é mais, abençoado? Não. Porque essa lei hoje, que está aí no sistema religioso, já não tem mais validade testamentária.
Hoje vivemos no tempo da graça. Muitos ainda não vivem a graça. Vive ainda uma fantasia tentando viver uma lei que já não tem mais validade testamentária. Mas naquele tempo todos eram transgressores. Não é? Porque todos serviam a lei. E Jesus foi chamado para quê? Para servir a lei? Não. O discípulo servia a lei. Paulo era estudante da lei. Trabalhou para os fariseus, perseguindo os seguidores de Cristo. Trabalhou para a lei, servia a lei, estudava a lei. Caçava os seguidores de Jesus. Né? Hebreus 9, 7, Paulo fala sobre o sumo sacerdote e diz: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Ele oferecia por si mesmo e pelo pecado do povo, pela ignorância do povo, ignorância que o povo havia cometido, e dele próprio. O sumo sacerdote deveria ser um santo, né? Porque só ele poderia entrar no Santo dos Santos. Esse homem deveria ser um homem justo, um homem íntegro, né? Mas não. Paulo ensina que uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, ele oferecia por si mesmo e pelo pecado que o povo havia cometido por ignorância. Não havia escapatória, nem servindo a Deus. E por que isso, irmão André? Por causa do pecado de Adão, que reinou desde Adão até Moisés, mas precisamente, mais correto, até João Batista. Lucas 16,16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. A lei e os profetas findaram em João Batista. A lei e os profetas perderam o valor testamentário e espiritual em João Batista. Por isso que Paulo, em Hebreus 9, 26 diz: se assim fosse, se Jesus veio para servir a lei, servir significa trabalhar para alguém, trabalhar para alguma instituição religiosa ou não. Se Jesus veio para servir a lei, né? Ele está falando em Cristo, precisaria sofrer muitas vezes desde o início do mundo. Se ele veio servir a lei, ele precisaria que sofrer muitas vezes desde o princípio do mundo. Porque cada ano o sumo sacerdote entrava, fazia os mesmos sacrifícios. Outro ano fazia o mesmo sacrifício. O fator é que ele não veio servir a lei, como diz em Mateus: eu não vim destruir a lei, mas cumprir. Então ele não veio servir a lei, ele veio cumprir a lei, executar aquilo que ninguém poderia, pois todos, sem exceção, todos eram transgressores da mesma lei. Então Jesus não tinha pecado, porque não nasceu para servir a lei. Não é porque ele não tem pecado, porque segundo o seu corpo físico, como homem, não praticou atos, né, pecadores, contraditório,
a sociedade. Não, a Bíblia não se trata sobre isso. Eu não estou dizendo que ele fez algo errado. Não estou dizendo isso. Estou querendo mostrar para os abençoados que a Bíblia não fala sobre a vida pessoal de ninguém. Ele não tinha pecado. Não é porque ele era um homem santinho. Não. Ele se irou quando foi preciso se irar. Então, ira é uma obra da carne. Então, ele pecou. Mas a Bíblia não se trata disso. Se trata que ele não veio servir a lei. Então, ele não transgrediu. Ele veio para cumprir, anular, revogar para o manifesto de sua graça. E Paulo conclui: agora ele aparece uma única vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si próprio. Fim dos tempos não é fim do mundo. Esse agora não é hoje, não é amanhã, não é ano que vem. Esse aparecer agora. Paulo está falando naquele tempo, naquele aion que eles viviam. Fim do pacto da lei e o nascimento de um novo pacto, a graça de Deus. Lucas 16:16 diz: porque a lei e os profetas duraram até João. Ali foi o fim daquele pacto. O fim da lei e o fim dos profetas. Desde então, ou seja, depois daqueles dias, é anunciado o reino de Deus. E todo homem se emprega forças para entrar nele. Emprega forças para entrar é o que nós estamos fazendo aqui. Se esforçando para aprender, para poder entrar no reino de Deus, que é a graça de Deus. E somente com conhecimento espiritual possamos entrar nesse reino de Deus. Você vê que Nicodemos era um homem muito culto, muito sábio. Você vê que Nicodemos era um homem muito culto, muito sábio, mas perguntou a Jesus: como é que eu faço para entrar no reino? Jesus disse: tem que nascer de novo, aprender novamente, não com sabedoria humana, com conhecimento da carne, mas espiritualmente. João nasceu no ano 4. Jesus nasceu no ano 6 a 7. Paulo nasceu no ano 5, depois de João. A lei testamentária não tinha valor mais naquela época, se estabelecendo espiritualmente no madeiro a graça e fisicamente no ano 70, na queda do templo. Deu-se a queda do templo, deu-se o fim da lei, automaticamente, sem templo, sem lei, porque, como eu sempre já disse, alguns sacrifícios só poderiam ser feitos no templo, sem templo não poderia ser feito. Se você deixar de cumprir um, anula todos os outros. E nós, depois de 70, João relata em 1 João 3,5, ele diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar pecado, para tirar os nossos pecados, pecado daquele povo que viveu naquele tempo. Todos que nasceram depois de João Batista já nasceram sem lei. Mas havia a transição do pacto, os dois pactos. Então eles viveram a lei, serviram a lei. Do ano 70 para cá já não existia mais a lei, porque já não existia mais o templo. E todos que nasceram do ano 70 para cá, nasceram sem lei. Então nasceram sem pecado. Então nós, depois de 70, João está dizendo: você sabe que ele se manifestou para tirar pecado, o nosso pecado. Nele não há pecado, que ele não viveu na lei, ele não serviu a lei, e nós também não servimos a lei.
Preste atenção, doutores. Preste atenção. Hoje não há pecado. Todas as coisas já estão consumadas. E isso ele mesmo disse lá no madeiro, que já havia falado isso no madeiro. Está consumado. A lei já estava consumada no madeiro espiritualmente. E quando o templo foi destruído, ela se consumou no plano físico. Fisicamente, acabou-se a lei. Amém? Fico por aqui. Não esqueça de dar um like aí para nós aí. Amém, abençoados? Até mais. Graça e paz.